E aí pessoal, como vocês estão? Olha o Pastor Raul aqui novamente com mais um review. E hoje vamos parar de conversa fiada e vamos bater um papo sobre o que nós temos no review hoje. Hoje nós vamos ver essa delícia aqui, ó, essa maravilha que a Thomas Nelson Brasil editou. Vocês sabem que os livros da Thomas Nelson Brasil têm uma qualidade que é de cair o queixo. Olha isso, ó. Capa dura, Manual Bíblico MacArthur. Dele mesmo, nosso querido John MacArthur. Esse pastor que já escreveu mais de 150 livros. Pessoal, escrever 150 livros não é para qualquer pastorzinho não, cara. Esse cara, ele conhece muito da palavra de Deus. E o que é o Manual Bíblico? Pessoal, o Manual Bíblico é uma publicação para você estar junto com a tua leitura bíblica. Porque ele vai te dar curiosidade, vai te dar escopo histórico, vai te trazer os dados sobre aquele livro, sobre aquela passagem, um comentário sucinto sobre determinadas passagens, tá? Então é um material muito rico, um material muito interessante, ó, introdução à Bíblia, como a Bíblia chegou até nós. Aí vai livro por livro, onde estudamos cada divisão da Bíblia, onde nós estudamos cada livro, onde nós vamos ver em detalhes. Bom, vamos parar de conversa fiada, vamos parar de bobeira e vamos conhecer essa maravilha aqui, ó. Manual Bíblico MacArthur, tá? Editora Thomas Nelson Brasil. Paulão, beijo, tá? Vamos ver Manual Bíblico MacArthur. Bom, pessoal, aqui estamos com o Manual Bíblico MacArthur. Quero logo de cara mostrar uma coisa para vocês. Uma meticulosa pesquisa da Bíblia, livro a livro, elaborada por um dos maiores teólogos da atualidade. Eu acho o seguinte, esse manual bíblico, ele dá a melhor descrição do que é um manual bíblico. É uma pesquisa da Bíblia, livro a livro. É um roteiro da Bíblia que vai para te ajudar muito na tua leitura. Essa maravilha aqui, editada pela Thomas Nelson Brasil, capa dura. Material da Thomas Nelson Brasil é de uma qualidade, assim, indiscutível, né, pessoal? A gente não dá nem pra gente discutir a qualidade do material, que é um item que, olha, é difícil achar uma editora que trabalhe com essa qualidade. Manual Bíblico MacArthur, uma meticulosa pesquisa da Bíblia, livro a livro, elaborada por um dos maiores teólogos da atualidade. Tradução da Érica Campos. Thomas Nelson Brasil, estão lá no Rio de Janeiro, esses tratantes, em vez de estar em São Paulo. Vou falar uma coisa, viu? Ficha catalográfica, um sumário, lembrando que tem alguns estudos anteriores, e aí é livro por livro, é uma lupa em livro por livro da Bíblia. Aqui, ó, cronologia do Antigo Testamento, introdução. Como usar o Manual Bíblico MacArthur? Como usar? Um tutorial, olha, título e seu significado, autor, ou seja, aqui você vai aprender como utilizar. Introdução à Bíblia, tá? Olha, desenrolar da história ao longo do Antigo Testamento avança de acordo com as seguintes linhas. A criação do universo, a queda do homem, juízo do dilúvio na terra, Abraão, Isaac e Jacó, a história de Israel, cativeiro no Egito, êxodo, a jornada pelo deserto, a conquista de Canaã, a era dos juízes, reino unido, reino dividido, cativeiro na Babilônia, o retorno e reconstrução da terra. Os detalhes dessa história explicados nos 39 livros divididos em 5 categorias. A lei, história, sabedoria, tá vendo? O manual bíblico, ele vai pegar na tua mão e vai te levar livro a livro da Bíblia, com auxílios em todos os livros. Olha, a revelação do juízo divino pelo pecado e pela desobediência, a revelação do Senhor Salvador e o sacrifício pelo pecado, um estudo como a Bíblia chegou até nós, autoafirmações das Escrituras, processo de publicação, revelação, inspiração, o Antigo Testamento hebraico, lei, profetas, escritos, canonicidade, preservação, transmissão, resumo, há mais por vir, onde permanecemos, a Bíblia, como estudar a Bíblia, quais as orientações básicas para o estudo da Bíblia, erros a serem evitados, lacunas a serem preenchidas, princípios a serem entendidos e agora introdução ao Pentateuco. Olha só, cronologia de Israel no Pentateuco. Olha só essa timeline, pessoal. Em 2075, patriarcas e juízes.
vai até Joel e Abias, tá vendo? Ó, governantes do Egito, ou seja, segue aquela tradição que nós temos a timeline dos acontecimentos bíblicos e embaixo o que acontece no mundo, aqui os governantes do Egito. Ó, o Gênesis, olha, ele abusa de mapa, diagramas, ilustrações, ó, título, autor e data, cenário e contexto. Imagina que o manual bíblico ele tem uma introdução profunda a cada livro. Por quê? Porque ele vai te trazer o básico do livro, como título, cenário e contexto, principais personagens, temas históricos. Ó, aqui ó, um diagrama muito usado aqui no manual. Ó, ele vai, ó, a idade dos patriarcas, principais doutrinas, olha só, palavra-chave, o caráter de Deus, tá vendo? E aí ele vai pegar passagem por passagem e vai explicando. Olhem só, mapas, respostas a perguntas difíceis, enquanto isso em outras partes do mundo, faz um paralelo com a história mundial. Aprofundamento a gente vê em Êxodo, tá vendo? Cenário e contexto, temas, principais doutrinas, caráter de Deus, desafios e interpretação. Olha só, muito bem ilustrado o material, mesa dos pães da presença, olha, mapas, olha, Levítico, ofertas levíticas, palavra-chave de Levítico, o esboço detalhado, números, olha só, oeste, Efraim, Manassés, Benjamim, Ruben, ó, sul, norte, onde ficavam as tribos no acampamento. Enquanto isso, em outras partes do mundo, os chineses começavam a criar esculturas elaboradas com bronze. Deuteronômio, Cristo em Deuteronômio, Josué, 1ª e 2ª Crônicas. A gente tem 1ª e 2ª Crônicas, os templos da Bíblia, o tabernáculo, o templo de Salomão, o templo de Zorobabel, o templo de Herodes, templo presente, era presente, encontra-se no coração do cristão, templo de Apocalipse, templo de Ezequiel milenar, o eterno templo da presença divina, está lá no reino eterno, principais personagens, temas históricos e teológicos, principais doutrinas de 1ª e 2ª Crônicas. Enquanto isso, em outras partes do mundo, os espartanos desenvolvem o uso de produtos químicos tais como enxofre, piche e carvão para fins militares. Respostas para perguntas difíceis. Aí aqui nós temos a cronologia dos reis e profetas do Antigo Testamento. Olha que interessante. Sempre aqui com uma timeline do que acontece. Olha aqui, ó, faraós egípcios, Shoshenq, Zera, tá? Samuel, reis e crônicas. Esdras, olhem isso, retornos pós-exílicos a Jerusalém, Neemias, olha aqui ó, Jerusalém na época de Neemias, cronologia de Neemias, olha, Esther, festas judaicas. Percebam pessoal que muitos dos conhecimentos que nós encontramos, por exemplo, aqui festas judaicas a gente encontra em Esther. Esse tipo de informação é importante para você entender toda a Bíblia, não apenas o livro onde ela aparece. Nós vamos ver muito isso aqui. Você vai ver, por exemplo, como nós vimos ali o quadro de todos os templos, por exemplo. Você vai trazer isso para toda a Bíblia para ter o entendimento. Isso é muito legal. A cronologia histórica de Esther, palavra-chave, aprofundamento. Então vamos dar uma olhada aqui em Jó, na estrutura dos estudos que nós temos aqui. Nós temos o título, autor e data, cenário e o contexto, principais personagens, temas históricos e teológicos, resumo biográfico de Jó, aqui no caso de Jó, principal doutrina, caráter de Deus, desafios de interpretação, sempre um quadro mostrando onde Cristo é retratado no livro. Não se esqueça que a Bíblia toda gira em torno de Cristo. Nós temos palavras-chave desse livro, e aí nós temos um esboço detalhado desse livro. E também temos, enquanto isso, em outras partes do mundo, resposta para perguntas difíceis. Por exemplo aqui, que tipo de relacionamento Jó tinha com Deus? Essa é a estrutura que você vai encontrar nesse manual. Depois as perguntas, sempre um jogo de perguntas para o aprofundamento. Isso aqui ajuda muito você a desenvolver seu estudo bíblico, viu pessoal? Porque faz você procurar mais informações sobre títulos, salmos, mesma estrutura. Títulos, autor e data, cenário e contexto. Contexto histórico dos salmos de Davi, principal personagem, temas históricos e teológicos, principais doutrinas. Sempre seguindo esse esquema que eu mostrei para vocês em Jó. Palavra-chave, profecias messiânicas nos salmos,
respostas para perguntas difíceis, aprofundamento, provérbios, mestres notáveis nas escrituras, palavras-chave, desafios de interpretação, Cristo em provérbios. A gente vem em Malaquias, tá? Mesmo esquema, título, autor e data, olha, cenário e contexto, palavras-chave, principais personagens, temas históricos e teológicos, ó, a vinda de Cristo, caráter de Deus, Cristo em Malaquias, enquanto isso em outras partes do mundo, né? É aquele mesmo. Aí a gente vai chegar no final do Antigo Testamento com uma cronologia baseada em datas do Antigo Testamento. Aí chegando aqui, ó, nós temos introdução ao período intertestamentário, onde trata-se da história judaica, expansão sobre os macabeus, controle romano da Palestina. Então nos dá um escopo bem geral sobre o período intertestamentário. Olha, cronologia do período intertestamentário, sempre Israel, o resto do mundo, cronologia do Novo Testamento, quando as coisas aconteceram, introdução aos evangelhos, olha, o Império Romano na era do Novo Testamento, uma timeline, harmonia dos evangelhos, isso daqui é um recurso muito útil para a gente, visão geral do ministério de Cristo, o ministério de Jesus Cristo, uma timeline, semana do sofrimento, morte e ressurreição de Cristo. Aí a gente entra em Mateus, título, autor e data, cenário e contexto. A gente já entra naquela mesma estrutura que a gente conhece, ó. Diagrama, sofrimento, crucificação e ressurreição de Cristo, respostas a perguntas difíceis. Aí a gente entra em Marcos, mapas, Cristo em Marcos, olha, os milagres de Jesus, esboço, aqui, planta do Templo de Herodes, mulheres do Novo Testamento, aí a gente tem aqui João, Atos dos Apóstolos, ó, Romanos, a cidade de Roma, Cristo em Romanos, ó, aqui já está em 2 Coríntios, olha, cidade de Éfeso em Efésios, Colossenses, supremacia de Cristo, resposta a perguntas difíceis, 1 Tessalonicenses, 1 Timóteo, Filemon, Apocalipse, as 7 igrejas de Apocalipse, 7 igrejas de Apocalipse, aqui ó, elogio, crítica, orientação, promessa, palavra-chave, respostas para perguntas difíceis, aprofundamento, uma visão geral da teologia, o homem, Deus Espírito Santo, salvação, eleição, regeneração, justificação e santificação, segurança, o caráter da genuína fé salvadora, aqui um plano de leitura da Bíblia, para leitura em um ano, tabelas de unidades monetárias, pesos e medidas. Bom, pessoal, esse foi o Manual Bíblico MacArthur, indicação aqui do Nascido de Novo. Nós indicamos muito para vocês esse material. É um material excelente, é um material que pode ajudar muito você no teu dia a dia da palavra, principalmente para que você construa escopos históricos, escopos do pano de fundo. Vai te ajudar muito a você fazer as ligações do contexto bíblico. Isso que o Manual Bíblico MacArthur pode trazer para você. Então essa foi a maravilha que nós vimos hoje, ó. Manual Bíblico MacArthur. Pessoal, não se esqueçam de visitar lá a nossa loja, nascidodenovo.com.br, a livraria do Nascido. As indicações de livros do Nascido de Novo, materiais extraordinários para ajudar você na tua caminhada com Deus. Então eu peço para você também que você faça aquele combo maroto do YouTube. Como assim, pastor? Se inscreve no canal, ativa o sininho, dá joinha, comenta aí, deixa a tua opinião sobre esse material. Compartilha esse vídeo porque alguém pode estar precisando de um material desse, porque ajude ele na caminhada dele com Deus. E lógico, antes que eu me esqueça, meus queridos, antes que o pastor se esqueça, que o Pai, o Filho e o Espírito Santo abençoe muito a vida de vocês. Amo muito a vida de cada um de vocês. Até a semana que vem com mais um review.